Olá a todos. Bom, eu vim aqui agora fazer um vídeo, continuando ainda o texto da teologia, que nós estamos estudando versículo por versículo, né? E aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Né? Porque a Bíblia usa o plural da primeira pessoa quando Deus se refere a si mesmo, né? Bereshit para Elohim, né? No princípio cria os deuses, né? Porque deuses ali, mesmo estando no plural, ele é colocado como Deus no sentido absoluto e não abstrato, né? Então, os eruditos cristãos e judeus afirmam que Deus é um só. Com efeito, a histórica confissão de fé de Israel é tirada de Deuteronômio 6,4, né? Que diz em hebraico, né? Shemar Israel, Adonai Elonihu, Adonai Echad, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Entretanto, se Deus é um só, por que este versículo em Gênesis traz o plural na primeira pessoa, né? Então, tem sido dadas muitas explicações no decorrer da história, e alguns comentaristas dizem que esse foi meramente um caso em que Deus estava se referindo aos anjos. Mas isso é improvável, já que no versículo 26 ele diz: façamos o homem à nossa imagem, e que o versículo de número 27 esclarece: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, não a imagem dos anjos, né? Então nós temos a primeira problemática ali, né? Isso aí é a opinião de alguns que dizem dessa forma. Outros têm declarado que o plural refere-se à Trindade. No Novo Testamento, por exemplo, João capítulo 1, verso 1, está escrito assim, que o Filho estava envolvido na criação dos céus e da terra, referindo-se a Jesus também como Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, indica ainda que o Espírito Santo também estava envolvido no processo da criação, que diz que o Espírito de Deus estava se movimentando sobre as águas. Entretanto, estudantes da gramática hebraica destacam que o plural é requerido simplesmente porque a palavra empregada no original para Deus é Elohim, e que é uma palavra no plural. E também disse Deus, Elohim no plural, façamos no plural, o homem a nossa imagem no plural. Então, há muita controvérsia para a gente tentar chegar num consenso, né, para dizer se realmente o homem foi criado à imagem e semelhança dos deuses ou à imagem e semelhança de Deus, né? E o texto continua dizendo Deus é Elohim, que é uma palavra no plural. E também disse Deus, Elohim, os deuses, né? Passamos, plural novamente, o homem a nossa. Ele não falou a minha. Então, temos uma pequena problemática aí. E, consequentemente, argumentam eles, esta afirmativa não pode ser para provar a doutrina da Trindade. Alguns acreditam que a Trindade, então, é formada somente um dos pais da igreja. E isso só aparece no Novo Testamento, muito bem longe dos escritos do Antigo Testamento, né? E ainda outros têm afirmado que o plural é empregado como uma figura de linguagem, chamada plural de majestático. Isso aí aparece com aquele linguista, o Gesenius. Exatamente, ele diz que o plural ali é o plural majestático. Mas, na minha opinião, eu ainda não vi uma gramática hebraica que fale exatamente sobre plural majestático, ou plural de majestade, né? Mas, enfim, não vamos discutir essa questão, que a questão é somente trazer o problema e a solução. Bom, e com este emprego, Deus estaria falando ao seu respeito de maneira a indicar que todo o seu poder e sabedoria majestáticos estariam envolvidos na criação do homem. Outros eruditos também dizem, conforme foi observado, o uso do plural é feito em concordância com a palavra hebraica Elohim no plural, traduzida por Deus e não deuses. O fato do substantivo Deus ser no plural no hebraico não quer dizer que haja mais de um Deus, ou que seja uma referência a Deus como sendo um grupo de astronautas extraterrestres. Isso aí também é a opinião de outros eruditos, né? Há um grande número de passagens no Novo Testamento que se refere a Deus como substantivo grego correspondente theos, que é uma palavra singular e também é traduzido como Deus. Tá? Não existe nenhuma palavra grega, né, a não ser theoi, né, que todo o Novo Testamento não tem essa palavra theoi, mas tem theos.
Se refere simplesmente como Deus e não como deuses. Bom, apesar que existe o plural da palavra Deus, bom, mas não existe nenhum manuscrito que propicia essa questão de deuses no Novo Testamento, tá? Então, o plural da palavra hebraica propicia um sentido mais abrangente, mais majestático ao nome de Deus. Convém observar, entretanto, que o Novo Testamento ensina com clareza que Deus é uma trindade. E, embora a doutrina da trindade não seja completamente desenvolvida no Antigo Testamento, ela é vislumbrada em muitas passagens do Antigo Testamento. Bom, então esse é o vídeo que eu gostaria de fazer para vocês, né, da questão da pluralidade de Deus. Se realmente ali é deuses ou é Deus. Bom, eu prefiro deixar para cada um trazer a sua conclusão. E se você puder escrever nos comentários, para a gente poder abordar cada tipo de situação. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado pela atenção e nos vemos no outro vídeo.